Bom, fica, espera só terminar, aí você já fala. Deputado Você já fala, Marcon, na sua vez você fala, Marcon. Então, respondendo aqui, ô Valmir, só um segundinho. Quem é o relator, deputado Valmir? Quem é o relator da sessão? O seu partido não assinou a Constituição que a senhora fica falando aí? Não assinou, Valmir? Ué, pega... Assinou depois. Em 2006, deputada, o seu MST invadiu esse Congresso e depredou. Caso o senhor não saiba, acho que tem um outro ponto importante. Em reunião na CPI do MST, a deputada Natália Bonavides, do PT, inicia sua fala acusando o relator Ricardo Salles de responder processos por extração ilegal de madeira. A parlamentar afirmou que a reforma agrária e função social da propriedade estão na Constituição. Porém, o deputado Ricardo Salles rebate a fala e afirma: fica aí falando de Constituição, o seu partido nem assinou, só assinou depois. Acompanhe. Quem não conhecesse a legislação brasileira e ouvisse aqui os deputados bolsonaristas, os deputados da extrema-direita, o relator que é acusado de exportação ilegal de madeira, enfim, quem escutasse somente essas pessoas acharia talvez que a reforma agrária é uma invenção comunista, que não poderia virar lei no Brasil. Acharia talvez que a função social da propriedade fosse um delírio, um conceito inexistente. E eu acho que é importante pontuar aqui, lembrar que são conceitos que estão na nossa Constituição Federal. Reforma agrária, função social da propriedade, isso tudo saiu daquele debate feito aqui nessa casa, na época da Constituinte, e que mesmo com todas as divergências que havia entre os campos que eles estavam escrevendo a Constituição, esses conceitos permaneceram. Reforma agrária e função social da propriedade. Como só poderia ser, porque nós estamos falando aqui de terra, e terra não é um bem qualquer. É pela terra que se produz alimento, é pela terra que se produz comida, e não é possível que os meios de se produzir comida, algo que é absolutamente essencial para a vida, sejam simplesmente detidos por pessoas a que sequer têm destino a essas terras. Então, professor, para além disso, eu queria aqui trazer a reflexão que, olha o tamanho do nosso país. Como é que é possível conceber que exista no nosso país uma população que é sem terra? Agricultores que não têm onde plantar. E até para retomar outra referência que o senhor trouxe, no caso o Papa Francisco, ele uma vez falou: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direito. E se hoje, até hoje, o MST existe como um dos principais movimentos sociais do mundo, é porque no nosso país nós seguimos tendo camponeses sem terra. Essa gente que propôs a CPI, professor, existe um ódio tão forte aos pobres que, ao se depararem com um assentamento em que haja pobreza, eles entortam a lógica e trazem aqui como solução o quê? Que a solução seria tirar-lhes a terra. Olha o nível de perversidade de uma lógica como essa. Se tem pobreza em um assentamento, que essas pessoas nem terra tivessem, que essas pessoas sequer tivessem onde plantar o que comer e tivessem que se submeter às tais das condições análogas à escravidão, esse eufemismo, como foi muito bem dito para o senhor. E isso tem sido feito através dos mais variados instrumentos, essa expressão do ódio às pessoas mais humildes do nosso país. Às vezes é com tiro, às vezes o instrumento é o revólver, que tira a vida, como tiraram os mortos de Carajás, ou de Margarida Alves, ou de Chico Mendes, de tantos e tantas heroínas do nosso povo que tombaram nessa luta. Às vezes é com a caneta, o instrumento, peço tempo para concluir, presidente, como foi dado a outros parlamentares. Às vezes o instrumento é a caneta usada para abrir as porteiras de passar as boiadas e tentar tirar direito dos nossos povos. Às vezes o instrumento é a serra elétrica, que derruba árvores que são meios de vida de comunidades e transforma em madeira para exportação ilegal. Às vezes é com
cadeira que quebram vidros das sedes das instituições da República, como nós vimos acontecer aqui em 8 de janeiro recente. Mas Pra o que eu concluir, queria, deputada, para concluir, presidente, como o senhor concedeu a outros deputados também, para concluir, professor, além de agradecer a presença do senhor aqui, eu queria fazer esse registro da importância dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra e até perguntá-lo, nos seus estudos e pesquisas acadêmicas, que sempre tiveram uma proximidade grande com a análise dessas lutas, o senhor verificou o MST como um sujeito relevante no que houve de reforma agrária no Brasil, né, no nosso país até hoje? Porque o que me consta é que são protagonistas dessa luta e que se tem trabalhadores rurais que hoje têm direito a ter terra, a ter onde plantar, a ter educação, que a gente sabe que a primeira coisa que é feita na ocupação é Obrigado, a escola deputada. embaixo de um barracão, é graças ao movimento dos trabalhadores sem terra. Então eu deixei aqui a saudação ao movimento. Estou com o MST. Obrigada, presidente. Senhor presidente, pela liderança. Pela liderança, deputado. Deputado, só um segundo. Eu fui citado aqui pela colega. Eu queria fazer só uma resposta breve. Primeiro, deputada, a senhora fala da Constituição. Eu queria só lembrá-la que o seu partido não assinou a O Constituição. presidente Um minuto. Decidiu sobre Sim, o sim, direito um de resposta? minuto. E qual Um foi o minuto. momento em que o deputado foi mencionado de forma minuto. qualquer informação inverídica ou deturpada? Você citou, eu vou responder. Não tem resposta. Você citou, eu vou responder. Não, eu só citei o relator que responde A Constituição que a senhora cita, por o seu exportação partido ilegal de não madeira. assinou. Não foi A mencionado o Constituição, seu nome, o seu relator. partido não assinou. Em Não segundo foi lugar, relatar, não foi só para mencionado seu relembrar, nome. Marcon, fica, Não espera foi só terminar, aí você já denunciado. fala. O PT Deputado Você já Marcon, fala, foi na denunciado sua seu vez nome. você fala, Marcon. Então, respondendo aqui, ô Valmir, só um segundinho. Quem é o relator, deputado O seu Valmir? partido Quem é o não relator da assinou sessão? o seu partido não assinou a Constituição que a senhora fica falando aí? Não assinou, Valmir? Ué, assinou depois. Em 2006, deputada, o seu MST invadiu esse Congresso e depredou. Caso o senhor não saiba, acho que tem um outro ponto importante. Sabe o que acontece? Debater com o petista é igual conversar com um cartomante com Alzheimer. Sabe tudo do futuro, mas não lembra nada do passado. Dá uma olhadinha para trás aí o que seu partido representa, depois a senhora continua. Deputado, com a palavra, deputado. Com a Fica palavra. quieto, Marco, pode falar besteira. Com a palavra. Mas cadê o estatuto que você ia trazer? Que você ia trazer o estatuto do MST, nós estamos esperando até agora. Deputado Marcon. Deputado Marcon.